Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Cristo, ungido de Deus. Jesus, o Filho do homem, aquele que veio da Virgem, concebido pelo Espírito Santo, protegido à sombra do Onipotente. E todo aquele que o segue em espírito e em verdade, praticando as boas obras, recebe toda a ciência, né? Em nada se glorie. Quanto mais declara que pouco sabe, mais ele nos adiciona dia após dia a sabedoria que despedaça todo o jugo, a qual nós vivemos nos últimos dias, que a Bíblia diz que então vereis a diferença dos tzadik, o justo, que servem a Deus, e do racham, os maus que não servem a Deus. Isaías 8, no versículo 10, diz: por mais planos que façais, eles serão todos frustrados. Por mais que pronuncieis a vossa decisão, ele não subsistirá, porquanto Deus está conosco. Deus está conosco é o Emanuel, né? É o Filho que ele nos concebeu, o unigênito, o único Filho do Pai, que através dele ele é o nosso mediador, ele nos adota, somos filhos adotivos por meio dele e nos tornamos filhos do Deus vivo. Em Romanos 8:31 diz: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jó 5:12 diz: ele frustra as intenções dos astutos, de modo que suas mãos nada possa executar. Salmos 33:10 diz: entretanto, assim diz o Senhor, eis que isto não ocorrerá, nem virá acontecer, porque a palavra final é dele, né? Ele é que nos concede a sabedoria. Quando nós tememos a Cristo, é o princípio da sabedoria, nós permanecemos nela. A nossa prioridade, né, o nosso amor está em Cristo e nada nos afasta deste amor. A nossa família é aquele que faz a vontade do Pai, né? Porque assim ele disse: aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, e será a mãe, a Jerusalém, a esposa ataviada ao seu marido espiritual, no monte de Sião celestial, na Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, porque assim aqueles que perseverarem na fé, segundo a sabedoria, não deste mundo dos poderosos que já vai desvanecendo, mas segundo a sabedoria do alto, aquela que nos mantém na unção que despedaça todo o jugo, né? Há um momento onde está sendo feita a separação dos que servem e os que não servem. Verdadeiramente o Senhor os conhece e os aparta de toda injustiça, porque aquele que tem a sua sabedoria e persevera o óleo em seu coração, que é a base dos mandamentos, onde o evangelho são as especiarias que nos mantém exalando o bom perfume, quando nós praticamos as boas atitudes, que só são possíveis através do nosso mediador. Ele é nosso, intercede por nós, através do seu Espírito, nosso advogado, nosso conselheiro, pois temos que ouvi-lo a todo momento, né, as advertências, temos que não somente ouvir, mas acatar, como ele nos falou ontem nos casos de alguns homens que tinham a sabedoria, né, que estavam com entendimento, mas por alguns momentos onde não vigiaram, não ouviram a voz do Espírito, ouviram, mas não acataram, não praticaram,
né, acabou caindo, né? E a Bíblia diz que se alguns caem e continuam persistentes, o pecador penitente, seu coração é endurecido cada vez mais. O próprio Deus permite, né, seu coração endurecer, as raízes venosas que contaminam, e o seu coração fica um coração com a terra árida, porque os frutos infrutíferos, né, eles não são possíveis de que seus pés andem em retidão, que as suas mãos empenham toda boa obra, porque Jesus, ele não coabita, ele ama o pecador, né? Ele quer que o pecador venha se arrepender de seus maus caminhos, e assim, com o coração contrito e arrependido, ele o ajuda. Mas ele não coabita com o pecado, né? E se o coração está cheio de imundícia, um sepulcro caiado, como que pode a sua presença estar num coração assim? Ele é santo, né? Nele não há ruga, né? Ele é puro, sem mácula, né? Um sacrifício perfeito, o elo da perfeição. Tanto é que todos aqueles sacrifícios que aquele povo sempre fazia, primeiro o sacerdote por si, depois pela expiação de culpa dos povos, quantos sacrifícios era necessário fazer, né? Já através de Cristo, um único, o primeiro, né? Ali ele foi o elo da perfeição, porque ele é perfeito, ele é santo, né? E todo aquele que o segue, ungido, todo aquele que tem ele na tábua de um coração de carne, que anda nos atos de justiça, que clama para que seja exercido o direito à equidade, né? E ele nada se gloria, pelo contrário, ele se gloria em sua fraqueza, e ele vem e nos aperfeiçoa, porque a sua graça nos basta. E todo aquele que permanece em espírito e em verdade, né, estes não se justificam por si mesmo, ele mesmo nos justifica. Porque se nós justificamos a nós mesmos, se nós buscamos honra e glória, nada somos. Assim como ele mesmo fugiu de toda a honra dos homens, queriam fazer rei, né? Ele dizia, tu o sabes, mas quem o disse e o glorificou foi o próprio Deus Altíssimo, que disse, este é meu filho amado em que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. O próprio Deus o glorificou, e ele da mesma forma glorifica o Pai, e assim nós, os verdadeiros adoradores, nós esvaziamos de nós mesmos, né? Nós renunciamos à nossa vida, porque aquele que perder a sua vida, achá-la. Nós largamos tudo para o seguir. O seguimos, né? Jamais passar adiante do seu mestre. Ouvir e ir, não à frente dele, né? Mas sim o seguindo. Ele é que vai na frente, aplanando os caminhos, nossos passos, dá ordem ao anjo do concerto, tudo em conformidade com o seu Espírito Santo. Nós oramos em conformidade com o Espírito, nós falamos não de nós mesmos, não de vontade humana, nós falamos aquilo que ele coloca em nossa boca, porque se falo por mim, a vontade humana não pode produzir profecia alguma, mas se falo pelo Espírito, aquilo que sai da boca é aquilo que se realiza através da fé, com exercício constante, do qual, através desse exercício constante, nós discernimos entre os que servem e os que não servem, porque o Espírito Santo sonda o espírito que há no ser humano, né, e sonda a intenção do coração e da mente. Por isso mesmo nós nos tornamos a própria justiça de Deus, apresentamos as súplicas, as orações,
aquilo que ele já sabe, né? Mas mesmo assim ele agrada, porque ele pega as coisas loucas para confundir os que são sábios. Ele pega as coisas fracas para confundir os que dizem que são fortes. E a Bíblia diz: aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Por isso é bom gloriar-se nas fraquezas, da qual ele nos aperfeiçoa dia após dia. Fugir de toda vanglória, como ele sempre nos ensina. O servo inútil não herdará o reino dos céus, mas depois de fazer estudo, é melhor que se considere inútil, porque o Pai que está no alto, fazei tudo em oculto, ele os galardoou, né? Mas fazendo como se fosse inútil, embora não sendo, fugis de toda vanglória, porque a vanglória é maligna. A astuta serpente fica ao derredor, procurando a quem possa tragar. E muitos acabam sendo induzidos, né, pelas suas propostas, ao invés de rejeitá-las, e acaba caindo na incredulidade, né? Temo como assim a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, venha vos seduzir, e tão rápido vós afasteis da pura devoção de Cristo Jesus, né? Envolveis em meramente cerimoniais, que nada acrescenta, meramente doutrinas humanas, onde não se desvia do mal, entendimento de próprios olhos, do qual o interior fica como um lobo feroz, um sepulcro caiado, enquanto está com o exterior de uma ovelha, né? Mas não engana aquele que sonda o intento da mente e do coração, aquele que tem o seu Espírito Santo, aquele que do qual Cristo Jesus os julgará, né? Porque o Espírito Santo é aquele que sonda. Como digo aos irmãos, não falo por mim, falo em espírito e em verdade. Como Jesus disse, nem eu vos condeno, mas a palavra que vos proclamei nos últimos tempos, ela mesma as condenará, porque na verdade ele veio para salvar o que está rumo à destruição. Todo o mundo já está condenado, mas aquele que o alcança, o ungido de Deus, encontra a sabedoria que despedaça todo julgo, onde os dias são prolongados, aonde está sendo preparado para as mansões celestiais, porque ele disse: eu vou para o Pai, é necessário que eu vá e mande outro advogado, né? E vós recebereis o batismo de fogo depois que crestes, né? Porque até então eles haviam recebido quando não criam. E é esse batismo de fogo que é a unção que despedaça todo o jugo, né? Que através do seu revestimento, né, nós estamos cheios do vinho novo, do qual ele resplandece na nossa face, né, da qual ele nos traz a cura, a libertação, nos traz a sabedoria para manejar bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa. E assim nós perseveramos dia após dia, combatendo um bom combate através do exercício constante da fé, alcançando uma média estatura da plenitude de Deus, que somente é possível através do único sábio e ungido Cristo Jesus, o apóstolo Jesus Cristo, o bispo de nossas almas, o sumo sacerdote da ordem Melquisedeque, o bom pastor que deu a sua vida por amor das suas ovelhas, aquelas que ouvem a sua voz, e mais um dia perseverante na sua verdade, que liberta, que cura, que restaura. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.